Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje o Elzivaldo Vivi. Ele atua como partner na área financeira. Obrigado, Vivi, pela sua presença aqui pela primeira vez, né, nos estúdios do Mundo Acadêmico da TV FIB. Eu é quem agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Carubino, e aqui na FIB, para passar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento e daquilo que eu convivo diariamente. Fique conosco, voltamos já já. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje tendo o prazer de receber o Elzivaldo Vivi, que é partner na área financeira. Vivi, esse bate-papo aqui, a gente sempre costuma, no primeiro momento, conhecer o nosso entrevistado, né? Então, eu gostaria que você nos apresentasse quem é o Vivi, quem foi o Vivi, de onde surgiu, né? Até chegar aos dias de hoje. Sabemos que teve uma trajetória brilhante na área financeira, né? Mas o telespectador queria conhecer um pouquinho do Vivi. Bom, eu sou do interior da Bahia, bem do interior, e sou formado na área financeira, sou formado em contabilidade, mas as especializações, os MBAs, sempre foi na área de finanças corporativas, controladoria, gestão avançada de negócios, enfim. E eu fiz a minha carreira, basicamente, quase sua totalidade, no Banco do Brasil. Assim, para explicar melhor o que eu fiz no Banco do Brasil, a gente pode fazer aí três cortes, vamos dizer assim. 3 ondas. 3 ondas, né? Eu trabalhei com todo tipo de público durante essa minha carreira, o público de varejo, o público iniciante no sistema financeiro, trabalhei com produtor rural, alta renda, private, grandes empresas, pequenas empresas. E se você fizer um outro corte no país, eu trabalhei no país inteiro, eu trabalhei no Rio Grande do Sul, trabalhei no Piauí, na Bahia, em Brasília, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, em todo o estado de São Paulo, exceto na região de Ribeirão Preto, mas aqui, Campinas, São Paulo, capital. Enfim, e num outro corte eu trabalhei também na direção-geral do banco, na área estratégica do banco, e terminei minha carreira lá como diretor executivo de uma subsidiária do banco, de uma empresa que o banco tem sociedade com outras empresas privadas no Rio de Janeiro. Enfim, essa foi a minha carreira. Depois disso, eu tenho atuado no mercado privado aí junto com de assessoria, enfim. Você vai falar no finalzinho para nós a sua atuação. Legal, brilhante atuação, a gente sabe disso. E sair lá do Nordeste do país, provavelmente com grandes dificuldades, para vencer na vida e chegar dirigente de uma grande empresa, né, na área estratégica. E hoje atuando como consultor, que no final você vai especificar para nós. Mas, Vivi, eu trouxe você para cá, para a gente bater um papo hoje no mundo acadêmico, sabendo agora que você é expert nessa área financeira, né, respira isso até hoje. Isso é importante, a gente tem o cuidado de trazer profissionais aqui que respira aquele assunto que ele vai tratar com você que está nos assistindo. Então, mercado financeiro é o arroz com feijão para todos nós aí do dia a dia, né? Feito as apresentações, sabemos que o mercado financeiro tem uma atuação muito forte no mercado de crédito, né? Daquele dinheiro que
chega até você que está nos assistindo aí? Como é que o dinheiro chega via cartão de crédito, via cheque especial, via linhas de crédito de um CDC? Então, eu queria que você começasse falando sobre esse mercado de crédito, né? A origem dele, por que é importante chegar esse dinheiro lá na mão da pessoa física, da pessoa jurídica. E, num segundo momento, a gente vai começar a falar de alguns produtos, né? Então, fala primeiro, a grosso modo, sobre esse mercado de crédito, da importância dele. Em primeiro lugar, eu não sou um expert em crédito, eu sou um curioso e um entusiasta do mercado financeiro. Eu faço isso a vida inteira, sou um estudioso, sou autodidata e sou entusiasmado com essa questão do mercado financeiro. Depois, Querubino, uma coisa que é importante, Querubino, que é importante a gente salientar é o seguinte: no fundo, na essência, o mercado financeiro todo é crédito. Depois a gente pode explicar isso um pouquinho melhor. Perfeito. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, eu mudei um pouco a frase. A frase diz assim: os bancos são para a economia o que as asas são para os pássaros. Na verdade, a frase inicial era assim: os bancos são para o capitalismo o que as asas são para os pássaros. Mas isso ficou demodé. Agora eu costumo dizer que os bancos são para a economia o que as asas são para os pássaros. O que eu quero dizer com isso? É que toda a economia, sem esse sistema financeiro, que a gente costumou chamar de banco, mas hoje já está bastante diversificado, hoje você tem cooperativa, você tem fintech, se você tem... enfim, são instituições financeiras. Né? Graças a Deus você tem uma série de instituições, de opções para as pessoas. Sem isso, essa ave chamada economia não consegue voar. Não anda, ela não voa. Ela fica estática. Vamos até usar aqui o que é usado muito. Ela fica como uma galinha, ela é uma asa meio, não voa, ela dá um voo. Então, exato. Por que a importância do crédito? Porque o crédito, ele vai desde o produto mais popular que nós temos no crédito, que é o chamado cartão de crédito, né? Que há 40 anos, quando eu entrei no banco, nem era muito raro, e hoje é o principal produto. Ele é um crédito, né? Que eu consigo, aqui no Brasil principalmente, a gente consegue dividir em parcelas e tal. Exato. E mesmo que não divida em qualquer lugar do mundo, você só paga numa única data do mês, enfim. Exato. Então, ele ajuda as pessoas desde o cartão de crédito até as grandes operações de mercado de capitais, que é o mercado que eu estou atuando hoje. Certo. Enfim, por isso que eu costumo dizer que, na essência, tudo é crédito. Horas eu estou tomando e horas eu estou emprestando para alguém. É isso que eu queria que você explicasse. Emprestando, inclusive, para o próprio governo. Isso, é isso que eu queria que você explicasse para o telespectador. Agora, uma coisa que é importante dizer, Querubino, e aí vale para desde a maior empresa até a pessoa física mais simples que recebe um salário mínimo, é que crédito é como remédio. Se você deixar de tomar, a economia não vai voar. Mas se você tomar em excesso, a ave vai cair. A ave que você e a economia vai ter problema. Então, isso é fundamental. É o que se concebeu assim, muito popularmente como educação financeira. É preciso que as pessoas tenham bastante cuidado com seus orçamentos. As empresas, as organizações, o que são chamados fluxos de caixa, fluxos de pagamentos, o controle do passivo, exato, até nas pessoas físicas, que você precisa ter vamos dizer assim, uma organização mínima. Se você não puder organizar numa planilha Excel, isso, ou em qualquer aplicativo de um celular, porque um celular hoje tem Tudo free, né? Tudo livre. Tudo livre para você controlar a finança, mas pode ser um pedaço de papel de pão dentro da gaveta. Você tem que controlar a sua orçamento. Mas tem que controlar. É muito fácil, alguém pode dizer assim, o explicador, mas é muito fácil para esse cara aí, 40 anos, aposentado, e ainda trabalha, tem uma renda boa, falar de economia para mim, que tem uma dificuldade, que recebe um salário muito pequeno. Não. Eu sou capaz de apontar, não aqui, mas diversos exemplos de pessoas que ganham pouco e têm uma disciplina suficiente. E consegue poupar. Consegue poupar, né? Ou seja, eu tenho que emprestar dinheiro também para mim, porque poupar nada mais é do que emprestar dinheiro para alguém também. Por isso que eu falo que, na essência, tudo é crédito. Perfeito. Feitas essas primeiras considerações, Vivi, eu queria que você exemplificasse alguns produtos, os mais comuns, você já citou alguns, cartão, o cheque especial, que financia a economia. Você falou das asas, muito importante, da pessoa física e da pessoa jurídica. Quem está nos assistindo pode falar assim, poxa, eu conheço o cartão de crédito e o cheque especial, mas será que tem outros produtos
E de onde vem esse dinheiro, né? Esse dinheiro, como é que funciona essa mecânica, né? O banco pega do caixa dele para me emprestar, ou ele pega de alguém lá que é um superavitário, né? Que tem dinheiro sobrando, é poupador, vai lá e empresta, deposita lá na caderneta de poupança, deposita num CDB, né? Então, eu queria que você mostrasse essa mecânica até o dinheiro chegar lá na mão daquele que é um agente deficitário, né? Que está precisando de dinheiro. Às vezes não é deficitário, né? Às vezes é investimento, né? Não, assim, algumas empresas, elas costumam fazer grandes investimentos e não quer mexer no seu caixa. Exatamente. Por uma questão de oportunidade, poder do caixa. De estratégia. Né? Então, assim, nem sempre quando eu tomo dinheiro eu sou um deficitário. Eu preciso antecipar uma necessidade minha, né? Eu vou descontar uma duplicata, descontar uma duplicata, ou como pessoa física eu vou comprar um computador, uma geladeira, enfim, etc. Eu quero antecipar. Mas como é que funciona essa mecânica? O dinheiro chegar lá na mão daquela pessoa que precisa do dinheiro para poder investir ou para poder cobrir um fluxo de caixa. Por exemplo, a pessoa tem um dinheiro sobrando, eu vou deixar debaixo do meu colchão? Não. Né? Eu vou levar numa instituição financeira para poupar. Aí tem alguns produtos financeiros, eu escolho por causa de taxa, de segurança, de prazo. Esse dinheiro entra no caixa do banco, não fica no caixa do banco, da instituição financeira. Sim. Ele empresta do outro lado lá. Sim. Aí ele tem um ganho nesse negócio, ele é intermediário. Explica isso para o telespectador, citando alguns exemplos. É bastante assim, completo, o nosso tempo é pouco, mas eu vou tentar resumir assim, como é que acontece num banco. Mecânica. Quando você vai num banco aplicar seu dinheiro. Investir seu dinheiro. Ali o seu investimento ele está dividido basicamente em fundos de investimento, que, ou seja, é como se fosse, por isso que chama fundo mútuo, né? A gente não chama de fundo mútuo, mas é um fundo mútuo. É como se uma quantidade de pessoas confiasse a um gestor, de acordo com o estatuto que ele tem, onde é que ele vai aplicar o dinheiro. Por isso que diz assim, você tem um fundo de investimento que é baseado em renda física. Você tem um fixa. Você tem um fundo de investimento que é multimercado, que você deixou o gestor deste fundo lá livre para aplicar basicamente onde ele quiser no mercado financeiro. Então, esses são os fundos de investimento que existe uma subdivisão também. Como se fosse um condomínio, é como isso? Como se fosse um condomínio. Perfeito. Você compra cotas. O embrião disso, na verdade, eram os famosos clubes de investimento. E começou por lá, né? Começou pelos clubes de investimento. Exato. Eu tinha uma junção de pessoas. Tal. A gente só ganhava dinheiro se a gente tivesse 1.000. Eu só tenho 1, então eu juntava 1.000 pessoas com 1 e fazia 1.000. Perfeito. Isso é o fundo de investimento. Que tem uma divisão ainda bastante... Não significa que não tem risco. Existe o fundo de investimento que aplica em renda fixa, que aplica em CDB, que aplica, etc. Existe o fundo de investimento que aplica ações, em renda variável, ações, etc. Existe o fundo e agora existe os fundos mais específicos, que é o fundo imobiliário, o FIAGRO, que é o fundo de agro. Exato. Mas vamos um conceito básico, renda fixa. Renda fixa, exatamente. O fundo é constituído, você vai lá na instituição financeira e fala, eu tenho 100 mil reais. Fala, Vivi, quero aplicar 100 mil reais. Você fala, Carolina, vamos aplicar em fundos de investimento. É isso aí, fundo de investimento. Eu falo, eu quero aplicar com risco baixo, Vivi. Baixo. Esse é um fundo, esse é uma aplicação. A outra aplicação são os que a gente chama de títulos, que é o CDB, RDB, CRI, CRA, LCI, LCA, que internamente os bancos chamam de aplicação de tesouraria. Tesouraria por quê? Porque ele pega esse dinheiro e vai para a tesouraria de alguém. Se for um CDB, pode ser o próprio banco a tesouraria, mas se for um CRI, pode ser uma empresa, pode ser, enfim, pode ser um título privado. Perfeito. Como é que isso financia a economia? Na verdade... Como é que chega lá na mão? Como é que chega lá? Na verdade, os bancos precisam de fundo, de dinheiro, de fund para emprestar. Quando você compra no seu cartão, quando você faz um empréstimo direcionado para comprar um automóvel, um CDC, ou quando você faz um crédito imobiliário, costuma-se, inclusive, ouvir muito recentemente que com a queda da cadeia de poupança nós podemos ter problema no financiamento imobiliário. Por quê? Porque quem financia o habitacional, o imobiliário, principalmente para as rendas menores, é a caderneta de poupança. E é por isso também que os bancos criaram a letra de crédito imobiliário, o LCI, para poder ajudar a poupança, ajudar o fundo. Que é aquilo que eu estava te falando. Exato. É um título, é uma letra que vai direto para
Por isso que tem um benefício fiscal de não pagar imposto de renda. Por isso que não paga etc., imposto de renda. É subsidiado. É subsidiado. O governo abriu mão do imposto de renda. É isso aí. Mas, então, aí quando você vai ao banco para tomar o dinheiro emprestado, na verdade, o fund vem disso aí. O fund do banco, ou seja, o que o banco... A origem do banco, do dinheiro do banco, vem disso aí. Vem do dinheiro do poupador. Vem do depósito à vista, que aí eu posso explicar melhor, que só uma parte do depósito à vista é utilizada, uma pequena parte, a grande maioria fica num negócio chamado compulsório. Compulsório quer dizer, é obrigado eu reservar isso lá no Banco Central. Depositar todo dia lá no Banco Central. Quando tem uma crise, você lembra agora da crise da epidemia, o governo foi lá e disse assim, vamos dar uma afrouxada. Vamos abrir a torneira. Vamos abrir a torneira do compulsório para a gente irrigar mais a economia. Aí abaixa o compulsório. Mas esse recurso fica lá no Banco Central, que o Banco Central administra da forma que ele controla a moeda. Isso para evitar o poder multiplicador do dinheiro do depósito à vista, que custa zero para o banco. Né? Perfeito. E aí você tem o dinheiro do próprio banco, de tesouraria, né? Você pega uma fintech, um banco desse pequeno, o próprio sócio botou capital lá, você tem essas aplicações todas que eu falei. Que vem de terceiro. Mesmo um fundo de investimento, esse fundo de investimento pode comprar um título do próprio banco. Né? Então, o CDB, por exemplo. Por exemplo, o banco eles têm a Asset, tem a DTVM. Então você compra um fundo, uma cotas desse fundo, e esse próprio fundo pode aplicar no próprio banco. Então, é esse movimento, é essa dinâmica que o recurso faz, o funding, para poder financiar as pessoas. Para poder chegar na mão de quem está precisando de dinheiro lá. Físicas, das pessoas jurídicas. Exato. É lógico que tem os créditos estruturados de mercado de capitais, que as grandes empresas podem financiar emitindo ações, emitindo debênture, emitindo CRA, mas isso é um outro mercado, nível. Aí já estamos falando de empresas... vamos falar do mercado mais simples. Mercado mais simples, Exato. Né? Das pessoas jurídicas. Pessoas físicas. Pequenas e médias empresas, das pessoas físicas. Porque você tem outro... Aí tem os créditos estruturados. É outro patamar. É outro patamar, que é o que eu estou atuando atualmente. Exato. Então, essa é a dinâmica. E o crédito... E o banco ganha com isso, né? O banco ganha com isso. As pessoas sempre me questionam assim... Mas Vivi, por que eu vou lá no banco, coloco o meu dinheiro a 1 e o banco empresta a 3? Isso daí é um questionamento que tenho certeza que quem está nos assistindo está perguntando. Fala para o telespectador, Vivi, como é que é essa mecânica aí? Eu sou muito questionado sobre isso, né? Se isso fosse tão bom assim, não quebrava banco. Exato. Né? Então, assim, o que é que acontece? Não estou dizendo que banco não tem alta rentabilidade. Existe uma alta rentabilidade em banco, até porque é um mercado de altíssima expertise, altíssimo investimento. Um volume alto. Altamente burocrático e complexo para você abrir uma porta de um banco. Então, porque é regulado, é um mercado regulado. Altamente regulado pelo Banco Central, CVM. Etc. Vários, CVM, Banco Central, porque se você vende consórcio, é regulado por um. Você vende fundo, você é regulado por outro. Perfeito. Você vende... crédito ser regulado por outro. Você vende seguro ser regulado por outro. É um setor regulado, altamente regulado. Você vende previdência ser regulado por outro. Altamente regulado e altamente complexo. Então não é um negócio que eu posso abrir a porta todo dia. Ele tem uma rentabilidade. Não estou dizendo que banco não ganha dinheiro, pelo amor de Deus. Ganha dinheiro sim. Mas como é que é essa ponte? A lógica não é essa do... e cobro 3. Você tem que ver o seguinte, eles têm uma rede para manter. E ele presta um serviço de qualidade, você entra nas agências altamente confortável, atendimento a qualquer hora, dependendo do nível do cliente. Você tem um app na mão, rodando 24 horas por dia. Você tem o produto que você quiser financeiro, enfim. Mas o que eu acho mais preponderante, assim, mais relevante... Determinante nisso, é um negócio chamado risco. Olha, a inadimplência do banco hoje está em torno, do sistema financeiro hoje está em torno de quase 4. 3,8, 3,9. Na verdade, 3,8. Do volume total. Essa inadimplência, nós estamos falando de inadimplência de 90 dias. Então, você imagina o seguinte... Até 90 dias. Até 90 dias. Então, assim, você imagine o tamanho da perda... O volume desse negócio. Né? Então, assim... e tudo isso vai para esse custo. Né? Tem que botar a taxa de juros. Né? Então é meio complicado. E o negócio bancário também, ele tem outros riscos além da inadimplência. Né? Nós tivemos aí bancos cooperativas que emprestaram fizeram, por exemplo, CDC consignado a 1,5%. 0,99. 0,99. Aí imagine... Lembra do 0,99? Imagine, a Selic,
que é a taxa... É o balizador? Que é o balizador, que é a meta da foi lá para cima. Paga, foi a 13. Imagine, isso é um outro risco, que não é um risco de inadimplência, mas é um risco... 13,75 chegou. Exatamente. E equivaler 100% da Selic dá 1,20. 1,20 Selic. Como é que pode cobrar 0,99? Então, é isso que o telespectador precisa entender. É preciso entender isso. E a gente não está aqui, não é porque eu sou do sistema financeiro, eu estou aqui de forma nenhuma defendendo o banco e dizendo que... aqui não é o palco disso. Não é o palco disso. Nós estamos dizendo a realidade, como é que funciona o mercado financeiro. Que é esse o objetivo. É esse o objetivo. Eu não sei se eu consegui ser claro. Perfeito. Mas essa é a mecânica, é a lógica, né? Quando eu trabalhava no varejo, que eu atendia cliente assim diretamente, eu falava o seguinte: você faz a seguinte conta, principalmente pessoas jurídicas, você já fez muito isso também. Faz a seguinte conta: no seu negócio aí, que você está querendo expandir, ou no seu capital de giro que você está querendo comprar mais, cabe essa despesa de juros? Cabe. Então, você vai ganhar uma oportunidade, Então vai. Aqui tem uma oportunidade de ganhar, então vai. Então, é por isso aí. E outra coisa importante é atuar como consultor, né? De você que está nos assistindo aí, seja pessoa física ou jurídica, você tem uma pessoa lá na instituição financeira, não interessa qual, mas que te dê uma consultoria. Veja bem como o Vivi explicou, é uma mecânica, né? Eu pago 1% do investidor que vem poupar aqui e empresta a 3%. Vai ser uma composição de juros aí, esses 2%, e a manutenção do própria instituição, né? Que é o risco, o fator risco. O que é o risco? É a probabilidade de não receber esse dinheiro lá na frente. Sim. Olha só, até chegarmos a essa questão que você acabou de colocar. Foi bom você ter falado em consultoria, porque Bauru é uma assessoria, exatamente. Assessoria, consultoria, porque Bauru é uma cidade que tem muitos bons assessores, pessoas que têm um conhecimento. Eu vivo aqui em Bauru e conheço pessoas que têm um conhecimento, prestam assessoria, consultoria econômica, financeira, em toda tributária, né? Então, tem gente muito boa aqui. É um celeiro de gente muito boa para orientar em qualquer nível, né? E às vezes as pessoas mais simples, os pequenos negócios, ficam meio assustados, achando que é um negócio caro, de outro mundo, que o cara vai usar um linguajar que não vai entender. Não. São pessoas que sabem orientar mesmo e estão bem acostumadas. Bauru é um celeiro. Perfeito. Vivi, feita essa colocação, ficou muito legal, ficou bem didática para quem está nos assistindo. Esse é o grande objetivo. Eu queria entrar num item que você já citou, a questão da inadimplência. Você já citou a questão da inadimplência, os cuidados com fluxo de caixa. Não tem nem que for uma planilhinha Excel, mas tenha, né? Quanto vai entrar, quanto vai sair, faça o seu fluxo. Né? Aquele pequeno, pessoa física que está nos assistindo. Quais são as suas sugestões, suas recomendações de controle diário do entra e sai, do débito, do crédito, os cuidados que tem que ter, para não virar uma coisa fora do controle? Em primeiro lugar, o endividamento e a inadimplência, ele é um destruidor de tudo, né? Porque você causa um estresse muito grande, o pequeno empresário perde o equilíbrio para tomar as decisões, porque envolve família. E na família até dá separação, né? Dá separação. Tem casos de separação. É uma série de episódios que podem... De impactos, né? De impactos, né? E também você tem, nas pessoas físicas, pior ainda, né? Assim, é uma situação muito complicada. E principalmente, eu me lembrei agora, aquele pequeno empreendedor que mistura o caixa da empresa com o caixa dele, ele vai lá na gaveta, pega dinheiro da empresa. Então, dá algumas recomendações para quem está nos assistindo. Mais uma vez, as planilhinhas do Excel. Ou do papel do smartphone, ou no papel mesmo, né, para separar. A velha caderneta. A velha caderneta, né? Lógico que com o advento do MEI, das empresas pequenas, dá para você misturar, porque o MEI é uma pessoa física, né? Mas assim, se você tem um negocinho um pouquinho maior, principalmente que paga um aluguel, paga empregado, paga imposto, separe os fluxos. Separe os fluxos, porque é complicado. É isso que eu queria que você orientasse o telespectador. E se a experiência nos diz aí de banco, que quando você separa os custos, além de você diminuir o risco de um endividamento assim, impagável ou de uma inadimplência, você tem uma outra vantagem, você começa a enxergar melhor seu negócio. Isso. De repente, você pode até estar ganhando mais do que você pensa que está ganhando. Perfeito. Ou seja, eu vou ter que, apesar de ser caro jantar fora, eu posso sair e jantar fora mais, porque eu estou ganhando muito mais do que eu pensava. Exato. Mas, por um outro lado, você também pode aí perceber
e indicadores de ineficiência, de gestão, De risco. de produto que não está sendo vendido, de serviço que não está sendo aceito, enfim. É fundamental essa questão da separação. Outra coisa que eu tenho observado no mercado é o seguinte, você se, vamos dizer assim, se antecipar aos acontecimentos. Por exemplo, a inadimplência não acontece, não é só por descontrole do devedor, Exato. Vamos falar a verdade. Por eventos externos, né? A pessoa física, a doença na família. É um evento externo. Um evento externo. Enfim, é uma crise. Um falecimento da família. Uma ponta de cauda de alguma coisa, um falecimento na Exato. família. Ou eu tenho meu comérciozinho aqui na vila, tranquilo, vem um concorrente, me abre de uma vez. Não tá... Então, assim, todos essas causas, vamos dizer assim, extras, que não é do controle, procure um banco, antecipe, procure os seus credores, porque os credores estão abertos para conversar sobre isso e pode ter uma solução antes dessa inadimplência virar com uma espiral. Uma espiral com juros, com multas. Perfeito, perfeito. O ideal é procurar o credor. Procura o credor, seja ele banco, seja ele quem for, procura o credor. Ó, eu estou com um problema. E renegocia. Eu estou com um problema. Meu caminhão vinha com a minha carga, virou. Um acidente, uma doença, etc. Isso é fundamental. Isso assim... É básico, né? É básico, porque você pode ter um alongamento, dependendo do credor, ele pode abrir mão de alguma coisa, teve um spread muito grande, você é um parceiro que ele quer contar com você. Ou seja, de não deixar acontecer. Não deixar acontecer. Se você tem o controle, aconteceu o evento, olha a orientação. Mais uma vez, comparando, é como doença. Exato. Não deixa acontecer. Então, assim, é você se antecipar, procurar os seus credores e renegociar. É o que acontece popularmente aí no dia a dia. As associações comerciais fazem muito isso, fazem um feirão de renegociação. Sim. Então vai lá, as lojas de departamento fazem muito isso, né? Todo mundo antecipa. Não adianta deixar ir para o buraco. Né? Antes disso, vamos renegociar. Eu não estou conseguindo pagar 500, então eu vou pagar 250. Né? É o volume da parcela. Como? Eu vou aumentar o prazo, né? Evitar abrir a vala e você não conseguir mais sair da vala. É princípio da inadimplência. Né? Quantas vezes no banco a gente já viu o sujeito com dificuldade e a gente até botar um pouquinho mais de capital na mão dele? Porque com aquele capital, ele não chegou a ficar inadimplente, né? Não chegou a ficar inadimplente. Às vezes teve uma dificuldade e esse disse, olha, mas eu preciso fazer uma mudança. Eu vendia tal produto ou tal serviço e eu preciso de um equipamento tal, de uma infraestrutura mínima tal. Melhorar a produtividade. Para me te pagar. Perfeito. Então é um parceiro, assim... Você investe nele para poder recuperar a prevenção, o fluxo de caixa. É a proatividade, você tem que ser proativo. É visão, né? É visão. É visão. Mas isso vale desde o grande... Para o pequeno também. O grande até a pessoa física, né? Tudo, enfim. Porque o que a gente enxerga como pessoa jurídica no dia a dia realmente esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui é falta de orientação, Vivi. Entendeu? O pequeno empresário ele fica só no dia a dia dele pensando, sabe, fazer negócio, vender, imediatismo. Ele não faz o básico, que é o planejamento. Aquela planilhinha Excel de fluxo de caixa, não faz. Ele acha que está tudo na cabeça dele. E aí ele começa a crescer, começar a contratar funcionário, tem as despesas, ele se perde. Né? Então aí ele começa a aumentar o faturamento dele, ele vai comprar um iate, né? Ou ele vai levar a família para os Estados Unidos, sendo que é uma decisão errada. Ele poderia estar fazendo o quê? E reinvestir no próprio negócio. E são erros comuns que a gente enxerga no dia a dia no mercado. Gostaria que você comentasse isso também. Nós somos um ente que gostamos de consumir. Consumir é uma maravilha, né? A teoria das expectativas crescentes. Um dia você quer consumir. O que você precisa é ter mais disciplina para esse tipo de coisa. E para ter mais disciplina, você tem que ter controle. E o controle é isso que você está dizendo, né? Mas eu acho que as coisas têm melhorado bastante. Tem melhorado muito, eu acho. Precisa melhorar muito mais. Hoje você já tem pequenos empresários aí que tem tudo na ponta do... Porque a internet está tudo aí, né? A internet, as informações, WhatsApp... planilhas de graça, controle. Os canais, o próprio banco, né? O app ali, o banco tem cursos dentro do app. Sim. Vivi, você abre um app de um banco de primeira linha, lá dentro você tem curso de finanças da família. Da família, tem vários cursos. Então isso é assessoria. É assessoria, exatamente. Não, e todo mundo está preocupado, de igreja
a grandes empresas, a corporações, ONG, está todo mundo preocupado com a educação financeira. Exato. Né? Porque isso é... Mas a educação financeira da família é um ponto, você que está nos assistindo, é um ponto muito crucial para que você se equilibre, porque isso vai dar equilíbrio, inclusive, na sua família. Equilíbrio emocional. Emocional, comportamental. Sim. Então, as finanças têm um reflexo muito grande na família e no seu negócio. Sim. Né? Então, cuidado, siga as orientações de Vivi, tenha cuidado, tenha controle, né, daquilo que você gaste todo mês, todo dia, faça um fluxo de caixa, mesmo que seja na caderneta, mas faça. Faça, porque o risco de inadimplência é alto. Né? E nós, seres humanos, nós temos o ímpeto comportamental de estar sempre consumindo. E é bom, faz parte, mas você precisa ter caixa para pagar. Resumindo, eu costumo dizer sempre, Vivi, se você concorda com isso, não gaste antes de receber. Exatamente. Não gaste antes de receber. A não ser que você tenha um recebimento garantido, que você pode antecipar via crédito. Mas se você não tem, não gaste. Não gaste. É preferível ficar sem o bem, mas eu tenho crédito no cartão, Vivi, eu não posso gastar. Justamente esse é o fator risco. Esse é o fator risco. Você tem um crédito, você vai lá e gasta. Mas você não tem o recebimento garantido ainda. O mais importante também, cara, é o seguinte, procure sempre ajuda. Se você é um empresário, procure um consultor. Se você é uma pessoa física, tem sempre alguém na empresa que você trabalha, um chefe ali, um mentor, alguém de RH, ou se você... amigo mesmo, o próprio amigo, procura um amigo. Converse sobre, né? Converse sobre. Você tem sempre alguém do seu lado que vai poder te orientar. E tem um pouquinho mais de tranquilidade. Você tem sempre alguém do seu lado que está um pouquinho mais lúcido, mais sereno para te orientar. Em cima disso, eu atuo como gerente hoje, né? Você sabe disso. E a empresa cobra de nós um papel de assessoria, de consultoria. Nós não devemos simplesmente vender o produto por vender, mas vender um produto de forma sustentável. O que é vender um produto de forma sustentável? Um produto que atenda a sua necessidade no primeiro momento, ótimo. Beleza, atendeu a tua necessidade, não é só isso, mas que caiba no teu bolso o pagamento, o retorno desse dinheiro. Eu não posso simplesmente vender um produto para você, vai atender, você vai comprar a máquina que você precisa, etc. Mas a parcela não cabe no teu bolso. Sim. Então eu, como gerente, eu preciso entender isso e te dar consultoria. Eu preciso enxergar lá na frente. Às vezes você está tão no dia a dia pensando no seu negócio, você não enxerga nisso. Poxa, o Carobino está me dando esse dinheiro aqui, eu vou comprar a máquina que eu preciso na minha empresa. Sim. Mas a parcela não cabe no meu bolso. Sim. Então, quem estiver emprestando dinheiro, no caso, a instituição financeira, o gerente é muito cobrado sobre isso hoje, né? Para dar consultoria financeira, para fazer negócios sustentáveis. Negócio realmente que você vai emprestar, o cara vai investir, vai girar a economia, como você falou muito bem no começo, mas vai voltar em forma de pagamento dentro do cronograma que você estipulou com o banco. Só para você ter cuidado também, Carobino, assim, que a internet ela está cheia de vendedores de ilusões aí, né? Muito bem lembrado. Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Porque de vez em quando a gente se depara com algum tipo de desvio aí, de conduta, mas a internet, a CVM está tentando controlar isso, outros órgãos de defesa do consumidor, outros órgãos reguladores, mas a internet está muito cheia de milagres. Né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Aquelas propagandas, né, Vivi? As propagandas, muito cuidado. Eu pago, traga o seu dinheiro aqui, eu pago 120% do CDI. Não tem muito isso? Não, tem ou então isso, né? Aplique X e fique milionário em pouco tempo. Né? Então, assim... Crie o seu primeiro milhão em 6 meses. Isso não é um jogo. E quando você fala isso, você está dizendo que você vai tirar dinheiro do mercado. Exato. Quando você está dizendo que você vai tirar dinheiro do mercado, você está dizendo que vai tirar dinheiro do seu próximo. E seu próximo não está tão preparado quanto você, então assim, é preciso ter muito cuidado. A Bolsa de Valores, ninguém tira dinheiro da Bolsa de Valores, é apenas um lugar onde as transações acontecem via corretora. Né? Então, assim, não existe milagre. Você não consegue tirar dinheiro do mercado se não for com trabalho, esforço, conhecimento, e não se tira muito dinheiro. E você ter um gerente, um amigo, alguém para poder te orientar nesses momentos cruciais aí. Exatamente. Tome cuidado. E tudo muito bem fundamentado, né? Assim, não é um jogo. Não é eu sentar para jogar, não, é fundamentação. Eu acho isso que o Vivi está nos falando é muito importante,
O mercado financeiro é muito regulado. Muito regular. Né? Você tem um banco central que regula todos os passos das instituições financeiras. E outro detalhe, as instituições estão lá no mercado de bolsa, que também é regulado pela CVM. Sim, sim. Então, quer dizer, você tem o Banco Central regulando todos os produtos que são colocados para você aí, desde o cheque especial, do cartão de crédito, os pequenos produtos, até os produtos mais complexos. Sim, E é muito bem regulado. O Brasil Exato. é um país muito organizado. Aliás, é um dos maiores do mundo. Exatamente. O sistema financeiro brasileiro, para quem está nos assistindo, é um dos sistemas financeiros mais regulados e mais seguros do mundo. Agora, Vivi abriu um parênteses importante. Cuidado com venda de ilusões na internet. Cuidado, Não existe ganhos fáceis. Não existe ganhos fáceis, não existe. Se você pegar o histórico dos ganhos, em qualquer situação, renda fixa, bolsa de valores, dólar, ouro, qualquer um, você vai ver que não é assim essa festa toda como alguns se pregam. Né? E é aquilo que eu digo, ó, você vai tirar do dinheiro do mercado. Se você quiser tirar dinheiro fácil, você está tirando dinheiro do mercado. Então, se você achar que o cara que está lá, que está também achando que vai tirar dinheiro do mercado, então você tem que fazer essa conta. Tem que ser muito estrategista para tirar alguma coisa, que não é dinheiro para você ficar rico da noite para o dia. Né? Eu estou dizendo que eu trabalho nesse ramo. E assim, ter muito cuidado com vendedores de ilusões. Exato. Ô, Vivi, esse bate-papo é maravilhoso. A gente conversou aqui como se tivesse uma mesa lá, né, de boteco, batendo um papo. É muito legal, eu gosto muito disso. E esse programa tem esse objetivo também, para passar conhecimentos, às vezes, que não é muito transparente para quem está nos assistindo, e a gente que está lá no mercado financeiro há 40 anos acha que isso é óbvio para nós, mas para quem está nos assistindo é muito importante. Nós transitamos aqui nesse bate-papo por vários temas, eu tenho certeza, quem está nos assistindo gostou de entender essa dinâmica e essa rigidez que o mercado tem ao mesmo tempo. Ele é muito dinâmico e muito rígido, né? Então você fechou muito bem. Cuidado então, assim, não precisa ter também receio, vergonha de dizer que não entende mercado financeiro. Mercado financeiro é uma ciência tão complicada quanto as outras. Eu não entendo nada de medicina, não entendo de farmácia. Mas as pessoas se afastam, né? Exatamente. Porque então, às vezes a pessoa envolve dinheiro, né? Tem medo ridículo, envolve dinheiro, né? Nós brasileiros temos essa cultura de ter vergonha de ter dinheiro também. Nós temos as duas vergonhas. Nós temos a vergonha de não ter e de ter muito, né? Então, assim, isso afasta um pouco as pessoas disso. E assim, não tenha medo, pode pedir ajuda, porque finanças é um negócio muito complexo. É muito complexo. É uma ciência complexa. Juro composto é um negócio altamente complexo. Fundo de investimento é um negócio muito grande. E muito regulado. Muito regulado. Talvez seja por isso até que as pessoas preferem a velha e tradicional poupança, porque é a coisa mais simples da cadernetinha. Então, Vivi, me veio uma questão agora que eu acho que vale a pena discutir aqui antes de finalizarmos. Opinião de Vivi, você, com toda essa experiência que você tem de mercado financeiro, eu queria que você discutisse um pouco com o público que está nos assistindo. Eu vou dar um exemplo, um case aqui, que me veio na cabeça agora. Eu recebi um dinheiro, por exemplo, R$500 mil de uma herança, está na minha mão, R$500 mil de uma herança. Eu já tenho o meu colchão, vamos dizer assim, de investimento lá no banco, tenho uma casinha própria, etc, etc. E eu quero saber o que eu faço com esses 500 mil. Tá? Você entendeu onde eu quero chegar. Né? Então, oriente o telespectador a questão da pulverização dos investimentos. Será que eu vou comprar um bem? Será que eu vou comprar uma máquina? Será que eu vou colocar tudo no caderneta de poupança? Existe um princípio que eu quero que você me veio na cabeça agora, eu acho muito importante. Eu gosto muito de ditado. Porque volta e meia, Vivi, volta e meia isso acontece muito lá na linha de frente. A pessoa recebe um bem, uma ação judicial, e não sabe o que vai fazer com o dinheiro. E nós sempre estamos orientando. Mas oriente quem está nos assistindo. Não tem nenhum problema em você receber um dinheiro, principalmente se você não está acostumado a lidar com isso e não saber o que vai fazer. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Isso não tem muito nenhum mal nisso. Nenhum mal nisso. Até quem está acostumado, de vez em quando recebe e fica sem saber o que faz. Sem saber o que fazer. Porque é uma decisão. Sim. É uma decisão. E toda decisão é incerteza. Porque você, no mercado financeiro, você tem duas coisas. Uma é você ficar com medo de não ganhar o máximo que deveria ganhar, e o outro é o medo de perder. Se não, eu vou aplicar no negócio, eu devia ter ganhado mais, né?
Sempre vai vir essa expectativa. O primeiro princípio é o seguinte, eu gosto muito de ditado, não coloque os ovos numa cesta só. Separe os ovos em várias cestas, porque se a carroça virar com os ovos, vai salvar muitos ovos, ou se você for roubado, o ladrão não vai levar todos os ovos. O que quer dizer isso? Assim, se for uma quantia significativa... Recebeu 500 mil. É 500 mil. No exemplo que eu dei. O ideal é você separar em... Vamos dizer assim, como é que está o mercado financeiro? Hoje, assim, só para atender meu princípio. Então, as pessoas aplicam 53% em fundo de investimento, 20% em CDB, em títulos que eu falei, CDB, LCI, títulos do governo, Exato. 20%. Os outros 30% ficam aí em ouro, em bolsa de valores. Eu quero comprar um imóvel. Isso aí. E aí é um bom negócio, não é? Exatamente. Devo investir em imóvel. Então, assim, a sua visão. O princípio é assim, faça essa divisão. Existem várias divisões aí, vários conselheiros, vários analistas, assessores, né? Que dão uma série de divisões. Não, divide em 5, bota 5 em cada cesta e tal. Percentuais diferentes. Eu gosto dessa divisão. Se você conhece o mercado e quer correr risco, eu gosto dessa divisão. 50 você põe em fundo, 20 você põe em letras, em LCI, LCA, CDB, RDB, etc. Certo. E títulos privados também. Certo. O título privado tem que ter cuidado, porque o risco da empresa é você que paga, não é o banco. O que é título privado? Explica para o telespectador. Vou explicar o que é título privado. Eu vou lá e compro um título vou dizer uma empresa conhecida aqui. JBS. JBS. O risco não é do banco. O risco é seu investidor com a JBS. Se a JBS tiver um problema, que eu acho muito difícil, é uma empresa extremamente organizada, eu tenho um pouco de dinheiro. Por exemplo, um debênture, vai. É um debênture, título exatamente, privado. é um título privado. Não, mas só abrindo esse parênteses para a pessoa entender. Então, assim, você separa nessas coisas e comece a contar, isso é importante, comece a contar a renda total da sua carteira, senão você vai ficar muito estressado, muito tenso. Eu, por exemplo, eu separo o conjunto, eu tenho lá uma aplicação em ações. Eu não estou preocupado se uma ação caiu, eu estou preocupado se aquela minha carteirinha de ações está rendendo o que eu quero. Volume. Por isso que você tem que botar em várias cestas. Isso. Porque você não tem preocupação. É o princípio maior. Agora, a decisão de aplicar imóvel, eu não conheço muito pouco de mercado imobiliário. Eu conheço de curioso aí dos poucos imóveis que a gente tem, que negocia, aluga, etc. Certo. É uma decisão também. A pessoa só tem que ver, porque assim, tem que ver os riscos, tem que ver se o ganho não é maior do... O volume que ele vai pôr lá. E tem essa questão também da controlabilidade, né? Ou seja, se eu tenho um imóvel e vou alugar ele, eu preciso lá fazer vistoria, tem todo aquele relacionamento com o imobiliário, etc. O seu dinheiro é mais líquido. O que quer dizer líquido? Né? Eu tenho a hora que eu quero, o dia que eu marquei. Eu não preciso lá negociar, nada, né? Então, assim, é uma decisão, é questão de simpatia. Cada um tem uma... Isso acontece no mercado financeiro até em altíssimo nível. Altíssimo nível, viu, Carabino? Isso é altíssimo nível. O gestor de um fundo... Não é só no varejo, não. Não, isso é o gestor de um fundo. Lá no private, lá acontece. O cara, ele é aficionado por título, por LCI. Aí ele tem uma autorização, que é um estatuto lá que os cotistas deram para ele, que ele pode fazer o que quiser, mas ele é aficionado. Aí você vê que o cara... porque ele gosta daquilo, ele leva o fundo mais para aquilo. Então isso acontece em todos os níveis, até na pessoa física comum. Uns gostam de imóvel. É comportamental, né? Eu acho assim, o imóvel deve ser mais um item. Mais um item desses que eu te falei, de uma Quanto cesta. eu vou pôr? Para ser um pouco mais didático, uma cesta. Uma cesta. É um ovinho ali. É um ovinho na cesta. Agora, muito cuidado, assim, com a aplicação financeira precisa ter muito cuidado, você precisa escolher o banco, você precisa escolher direitinho. Cuidado também com ofertas muito grandes, mesmo sendo de banco, muito cuidado. Assim, quem paga, sei lá, eu vejo aí umas aplicações aí que eu não tenho coragem de botar meu dinheirinho lá. Porque, assim, eu acho a esmola muito grande, eu não boto meu dinheirinho lá. Exato. Também tem que ver. Lógico que no Brasil nós temos aí os chamados bancões, que são todos de altíssima confiança. Os leões, Os né? leões, muito bem administrados, são seculares até alguns aí, né? Tem também bancos novos aí, corretoras novas, assets, DTVMs novas aí também, que tem pessoas por trás de altíssima confiança, altíssima, belíssima trajetória, credibilidade, assim. Então, assim, não significa que só os bancões têm, não. Muita gente nova que tem, muita empresa nova. Certo. Mas é preciso saber quem está por trás. O Brasil, a gente não procura saber quem é o administrador de quem você está botando dinheiro. No mundo inteiro você sabe, né? Nos Estados Unidos você sabe disso. Você vai botar dinheiro no fundo de investimento, quem é o gestor desse fundo?
é o Carubino, é o CPF, o histórico, etc. Então, precisa saber dessas coisas, né? Seleção de venda de ilusões, né? Cuidado. Eu passo aqui na rua, eu passo aqui, você também passa aqui na cidade, você vê lá, agente autônomo. É preciso saber quem é esse agente autônomo, porque a palavra autônomo quer dizer o seguinte, eu estou casando com aquele agente. Exato. E não com o território que ele vamos dizer assim, que ele orbita, que ele atua, né? Eu estou casando com o agente, então eu preciso saber quem é esse agente. Que garantia que ele me dá. Que confiança que ele tem. Assim como no banco. Que banco é esse? Que banco é aquele? Que startup é aquele? Ou seja, o princípio geral, vamos separar os ovos e a questão comportamental é fundamental. É fundamental. De colocar agora, você deu sugestão de percentual. E não bota lá e esqueça. Pelo amor de Deus, é outra coisa. Se você... Ele é muito volátil. Eu, por exemplo, o mercado financeiro você que é do mercado, muito rápido, e eu que sou do mercado, você tem que olhar todo dia. Você pôs num fundo ontem que era bom, não vai virar você fica costas. olhando ele em comparação com os outros. Não vai virar as costas. Seu gerente faz isso para você. Você faz isso para seus clientes. No dia a dia. Assim como você tem que olhar seu imóvel. Exatamente. Olha, meu imóvel tem um risco. Sei lá, a Cracolândia está subindo lá em São Paulo. Será que a Cracolândia não vai ter problema, não vai chegar perto do meu imóvel e ele vai desvalorizar? Exato. Será que uma obra não vai fazer alguma coisa que vai desvalorizar meu imóvel? Uma mudança do governo mesmo, né? Assim, alguma coisa. Então, da mesma forma que você administra o imóvel, você tem que acompanhar todos os fundos. Senão você vai... você botou meu dinheiro no fundo pro gerente do banco, né? Virou as costas e foi embora. Virou as costas e foi embora, agora tem fundo rendendo mais do que o meu e o meu você está perdendo. Você tem que olhar, né? Perfeito. Tem que regar. Me veio essa... regar, exatamente. Tem que regar. É uma sementinha que tem que regar todo dia. Né? Não precisa ter muito tempo, né? Porque assim, se você for administrar o dia todo, aí não. Você pode ir para a praia e tal. Não é administrar as vírgulas também. Não é como eu faço, que eu vou sair. Mas aí você atua como consultor. E como também. Eu queria pegar esse gancho, feito isso, foi maravilhoso. Me surgiu essa pergunta porque acontece no dia a dia. Né? Inclusive ontem aconteceu comigo. Uma pessoa recebeu um dinheiro extra, virou para mim e falou: o que eu faço? Olha o nível de confiança no profissional, na instituição ao qual eu trabalho. Né? O que eu faço com esse dinheiro? O que ele quis dizer para mim? Eu estou nas suas mãos. Né? Você me dirige. Sim. Então, olha a preocupação, o cuidado que nós, enquanto agentes, você autônomo, né? Sim. E eu lá, funcionário da empresa, temos perante a pessoa que nos procura. Né? Aí o relacionamento, o grau de confiança, o cuidado, e é isso que a nossa empresa nos prega hoje, né? Vem fazer vendas sustentáveis, etc. Mas isso daí serviu para isso, né? Serviu para isso. Principalmente quando é um recurso que tem sociedade pelo meio, herança, espólio, empresa, né? Porque um vai estar sempre... Respinga, né? Mas perfeito, foi muito interessante. E para finalizar, Vivi, a gente ficaria aqui muito mais tempo, né? Fala um pouquinho da sua atuação atual no mercado, né? O Vivi... não parou, não. Ele aposentou lá da instituição financeira, ele contou no início a trajetória dele, mas ele respira mercado financeiro, agora mais solto, vamos dizer assim, né? Uma sociedade de consultores aí. Como é que é a sua atuação hoje? Hoje eu estou numa empresa, num IB, que é um banco de investimento, mas não um banco de investimento com a concepção de... que você vai lá aplicar seu dinheiro. Não, é o banco de investimento. Não é varejista. Não, é grandes dívidas, grandes empresas. Chama Art Capital. Em São Paulo, isso. Em São Paulo, que a gente trabalha com grandes empresas no mercado de capitais. São empresas que precisam de uma... Se quiser fazer um pouquinho de propaganda, pode fazer, falar o nome da empresa. Art Capital. Aqui é tranquilo, pode falar para o telespectador. A gente trabalha com grandes empresas que precisam de assessoria, de trust advisor, que precisam se preparar para abrir capital, que precisa de crédito acima de 15, 20 milhões, com pessoas físicas, grandes produtores rurais também trabalham, crédito imobiliário, assim, mais voltado para as pessoas jurídicas e as pessoas físicas. Hoje, pessoa física que são grandes tomadores no mercado são os grandes produtores rurais, basicamente. Né? Então, como é que é o seu dia a dia lá? Eu sou da área de originação. Certo. Né? Então, a gente faz parte de lá tem uma estruturação, risco, etc., e a gente é da área de originação. Eu sou um pouco mais da área comercial, vamos dizer assim. Que faço o primeiro contato com as empresas. Vai buscar o cliente lá na ponta. Vai buscar o cliente lá na ponta e tal. Faz visitas, Faz etc. visita, enfim.
E aí vem a necessidade da empresa. Às vezes é um fiagro, às vezes você falou, um debênture, um CRI, um CRA, ou às vezes tem desejo de fazer um IPO, abrir o capital em ações. Às vezes ela quer só intermediação disso também. Quer só organizar a empresa, fusão e aquisição, né? Vocês têm técnicos lá também. Tem fusão e aquisição. Valoriza a empresa. Exatamente. Avalia a empresa. Avalia a empresa, enfim, etc. São grandes negócios. E, pessoalmente, eu dou um pouquinho de consultoria nessa questão de varejo bancário. Legal. De vez em quando a gente conversa com outras pessoas aí, profissionalmente, sobre crédito consignado. Estou falando para as corporações, né? Crédito consignado, cartão de crédito, inadimplência, enfim, capitalização, etc. Consultoria de modo geral. Consultoria de modo geral no mercado financeiro. E, pessoalmente, para mim, eu sou um trader, né? Eu tenho lá meus coisinhas e eu gosto muito de mercado de opções, né? Combinado aí com... Explica para o telespectador, o que é esse mercado de opções, Lili? Você tanto gosta? Opção de ação é um derivativo. É o mercado de capitais, né? Mercado de capitais na bolsa. Negocia na bolsa de valores. Na bolsa de valores. Via corretora. Que a opção por isso que chama derivativo. Dá um exemplo do telespectador. A opção é um derivado da ação. Deriva de alguma coisa. Deriva de alguma coisa. Mas tem derivativo também de milho, de soja, de ouro, tem derivativo de tudo. Tá. De petróleo. E eu gosto do derivativo de ação, que é a opção de ação. De papéis. Você monta a estratégia. Dá um exemplo do telespectador. A opção é como se fosse comprar um direito ou vender um direito. Você tem uma ação, por exemplo, eu não preciso ter uma ação. Eu compro um direito de comprar uma ação por X valor. X valor. Ou eu vendo um direito também que você pode comprar e vender. Certo. Ou você pode misturar as coisas, são as chamadas estratégias, né? E tem a opção de venda, que é a put, né? A put e o call. E o call. O call eu tenho o direito de comprar por tanto, e a put eu tenho o direito de vender por tanto. Aí você faz uma série de combinação, aí é bastante complexo, tem uma estratégia. Certo. Isso é o que você atua nessa área também. Pessoalmente, eu sou um trader. Pessoalmente, eu sou um trader, que eu atuo nessa área e acompanho os negócios, né? Porque, como eu disse, você não pode... Isso não é um jogo de jogar, de adivinhar. Isso mercado financeiro, mercado de ações, é um mercado que exige estudo, muito acompanhamento, dedicação, acompanhamento, sangue frio, porque tem dia que você perde, tem dia que você ganha. Isso é importante no mercado financeiro também, tá? Tem dia que você perde, tem dia que você ganha. Você tem que ver a média. Se você pegar o gráfico das bolsas de valores no mundo, você pega um gráfico da bolsa de valores no mundo, ela pode até ter os seus oscilações, assim, né? As oscilações. Os gráficos, as oscilações, né? Mas se você pegar, ela é crescente. Então, por isso que diz, a longo prazo, ninguém perde. Né? Porque se você pegar qualquer aplicação, qualquer coisa, você vê, a pandemia dá uma afundada, mas se você pegar o gráfico da B3, já está subindo. Se você pegar o gráfico de qualquer coisa... Então, assim, é preciso ter paciência. Você tem papéis. E é preciso ter conhecimento. Nesse mercado de ações, a gente atua também lá na empresa, né? E você tem papéis que já valorizaram 80%, 90% em 6 meses. Né? Então, assim, tem que acompanhar. Mas quem está nos assistindo pode perguntar, me abrir um parênteses aqui agora. Participar do mercado de ações é uma boa, Vivi? Mesmo para aquele que está nos assistindo que nunca participou, que é varejista, aí eu gostaria de colocar um pouquinho de dinheiro lá em ações. Qual é a sua recomendação? Pensando no varejo. Assim, não grandes empresas. Pensando no varejo. Varejo. Eu sempre tive vontade. Existe 2 tipos de investimento. Um é o que você acredita na empresa e eu quero comprar um pedaço dela. Certo? Que um pedaço da empresa é uma ação, ou um lote de ações. Certo. Então eu quero comprar um pedaço da Petrobras. Porque eu acredito que a ação da Petrobras vai subir e vai me pagar um dividendo. Esse é um aplicador que pode aplicar e pode ir para o trabalho, pode não ficar um mês sem abrir o computador e de vez em quando só dá uma olhada se os dividendos mudou a política de dividendos. Pega um papel de primeira linha lá e põe lá. E põe lá. Esse é um aplicador. É importante saber, né? Tem papéis de primeira linha e papéis de segunda linha. Né? Isso é importante. A Bolsa tem... Mais 300 empresas ali. E tem de tudo. No novo mercado. Então, assim, também tem a questão, se você quer ganhar só com a valorização da empresa, você ganha dividendos. Né? Porque tem empresas hoje que pagam dividendos que... Explica para o telespectador a questão do dividendo. Dividendo o que é dividendos? Dividendos vem de dividir, né? A divisão do lucro da empresa, que divide tanto para os grandes sócios, os sócios majoritários lá,
como divide para os pequenos Tem só. gente que não está Paga por preocupado, ação. ele compra um papel de primeira linha, É só- boa, uma empresa pagadora de dividendos, como diz no mercado, né? E deixa lá. Imagina, Uma fatia do dinheiro lá, imagine e os dividendos é como se fosse um aluguel, né? Todo mês está indo na conta. o exemplo da Petrobras. Eu estou dando exemplo da Petrobras, que é o papel mais líquido, que tem mais negócio na Bolsa. E tem pago grandes dividendos. Aí alguém, investidor da Petrobras, aí teve a pandemia, foi lá embaixo. Lá embaixo. Aí voltou, está pagando dividendos. Já está lá em cima de novo. Então, assim, por isso que quando eu falo da tranquilidade do sangue frio, é nesse sentido. Nesse sentido. Senão, descer, eu vou vender tudo. Sim, esse é um tipo de investidor. Que esse aí pode ir lá no banco, dizer, Carabino, abre aí o homebook do banco aí e aplica aqui esses R$10 mil em ações da Petrobras. Não Pronto. quero saber, pode Não quero saber. Eu venho aqui daqui a um mês você me dizer quanto valorizou. Tá, esse é um aplicador. E é um perfil, né? É um perfil. E tem um outro aplicador que esse é o da especulação. Esse não quer a valorização da empresa ao longo do tempo. Não. Esse quer pegar os skills, né? Quer pegar o seguinte, baixou, eu compro, subiu, pá. Às vezes no mesmo dia, que é o chamado day trade, ou no mesmo compre dia eu vende vendo o papel no mesmo dia. Porque é um mercado também que você vende, é interessante, né? É um mercado que você vende sem ter também, né? Eu posso ficar vendido, eu vendo uma ação de manhã... Eu nem tenho papel. Se eu acho que o papel vai cair, com fundamentos, não com adivinhação, sim, eu vendo um papel de manhã e compro de tarde. Eu vendi por 10 e comprei por 8, eu ganhei R$2. Então não é um mercado que só se compra, se vende também. Só que para você vender um papel, você tem que ter garantia, que chama de margem. A bolsa, nem a corretora vai aceitar você vender um papel se você não tem uma margem, uma garantia de aplicação para fazer isso. Porque senão seria é um mercado instigante. Seria uma festa. É um mercado emocionante. Instigante, né? Instigante. Mercado de capitais instigante. Então, esse tipo de aplicador que eu estou falando agora, por último, não é aquele que vai lá no banco e fala com o gerente que quer fazer uma aplicação e vai para a praia. Não é esse. Esse acompanha a vírgula. Esse é o cara que acorda às 6 horas da manhã, lê as notícias do mundo, o que é que vai sair no... Tem um histórico, toda vez que divulga a CPI nos Estados Unidos, que é o emprego, a inflação, etc. Selic aqui, como aumentou, é que a bolsa... Estados Unidos vai aumentar. O histórico me diz isso. Como é que está a Tem produção? que estar antenado com todas as notícias. Tem que estar antenado. Esse aí, infelizmente, não pode ir muito para a praia, assim, quando está na atividade. Né? Então, é ali que ele ganha. É ali que ele ganha. E ele não pode terceirizar isso porque as decisões são muito momentâneas. Como é que você vai ter um gerente cuidando do seu? Não existe. Ele tem que ser seu próprio trade. Né? Eles têm que estudar um pouquinho mais. Então, você me perguntou, são essas duas... Exato, esses dois caminhos. Que você também não pode as ações que também de dividendo, de empresa que cresce, que você comprou uma parte e quer ganhar dinheiro, elas também são especulativas. Você também pode especular em cima dela. Mas e aí o pequeno, a pessoa que tem um dinheirinho lá para aplicar? Eu quero entrar na bolsa. Qual é a sua recomendação? Varejista. Tem um dado... Qual é a sua recomendação? Tem um dado interessante nas notícias da Bolsa de Valores, da própria B3, dizendo a quantidade de pessoas que entrou na Bolsa gastando até R$200. Eu achei varejista. Eu achei interessante. Porque são os caras que querem aprender. Tem pouco dinheiro e querem aprender. Vão lá e compra pouco papel. Compra uma ação da Petrobras que custa, sei lá. O cara começa pouquinho mesmo. Vai aprender. É o varejista mesmo. É o varejista mesmo, né? Porque esse é o risco, fica pequeno. Mas você recomenda o varejista entrar na Bolsa? Independente desses dois perfis que você deu. Eu tenho vontade de entrar na Bolsa. Qual é a recomendação do Vivi? Olha, eu torço para que essa questão de mercado financeiro de bolsa, eu sou um dos caras que torço para isso, fica bastante popular no Brasil. Como é no mundo inteiro, o mercado dos Estados Unidos é 20 vezes maior que o nosso. Então, assim, é bom que o mercado fique popular, porque você tem mais gente financiando. É bom que vire varejo. Quando eu falei no começo da entrevista que tudo na essência é crédito, quando você compra um papel, você está financiando a empresa. A empresa. Exatamente. É isso que o telespectador tem que entender, né? Você comprou um papelzinho na bolsa, você está financiando alguém. Financiando a empresa daquele papel. Exatamente. Né? Legal. Então, é interessante que isso seja democratizado, que se popularize. É muito interessante. Eu só recomendo o seguinte, começa pouquinho, tenha tempo para estudar. Aqui em Bauru, eu conheço pessoas assim que são pessoas de atividade extremamente simples e conhecem a Bolsa como ninguém, até porque você tem esse negócio agora aqui, você tem informação de graça praticamente. Então, 24 horas por dia. Aqui tem gênios aí de coisa, né? Ou seja, é um mercado instigado e muito... tem que ter estudo,
Tem que ter estudo. Então, comece pequeno, Vivi. Se Sim, quer comece entrar, pequeno. comece pequenininho. Comece Essa é a pequenininho. orientação. Essa é a orientação. Comece bem pequenininho que você vai aprendendo. E vai estudar. Que é um negócio assim, é um processo de aprendizagem, de experimentação. No dia a também. dia. Você vai ler um livro, tem livro aí de todo jeito aí, mas o livro vai lhe ensinar um pouco de técnica. O YouTube também está cheio de gente com vídeo. Com vídeo. Mas cuidado, né? Mas cuidado. Se cerque de pessoas boas que possam te orientar. Não estou dizendo que todo mundo da internet é mal intencionado, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que lá também está contaminado de gente com mal intenção. Cuidado com isso. Mas tem muita gente boa na internet. Mas eu acho que vale a pena, né? Popularizar a bolsa. Vale a pena. Vale a pena. E você que está nos assistindo. Todo o mercado financeiro, que ele é mais popular, é mais democratizado, é maior, as atividades, como a gente disse no começo, elas andam melhor também, porque elas têm mais fonte de financiamento. Na economia, né? Na economia, exatamente. Ou seja, para finalizar, o mercado financeiro, a economia depende do mercado financeiro e o mercado financeiro depende da economia. Depende da economia. É isso aí. É uma coisa instigante demais. Né? É instigante. E nós respiramos isso todo dia. Todo dia. Vivi, foi maravilhoso ter esse bate-papo com você. Demorou para trazer você aqui, mas consegui trazer. Vivi, porque nossas agendas não casaram. Em São Paulo e a gente se cruzou outro dia aí. Mas eu sou bauruense, eu moro aqui. Bauruense. Vivi é uma pessoa, uma cabeça muito boa, uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. Obrigado. Né? Eu também lhe admiro muito. Hein? Então, assim, tem um respeito muito grande. Daí, a gente estava no supermercado lá outro dia, e aí eu falei, Vivi, vamos lá bater um papo com o pessoal do mundo acadêmico, que é o nosso programa aqui. É importante, quem está nos assistindo, entender coisas pequenas que no dia a dia não chegam a você. Não chega. E a TV comunitária, educativa, como a nossa, tem que discutir temas assim. Temas coloquiais, simples, e por pessoas que atuam no mercado. Quer dizer, não Vivi, nem eu, nem o Vivi, não somos pessoas de livro, somos pessoas que atuamos no mercado. Então, tudo que o Vivi falou, ele vivenciou e vivencia hoje. Né? Que está ali na experiência de uma pessoa espetacular como você. Obrigado mesmo. Eu quero trazê-lo mais vezes aqui, periodicamente, para você bater um papo com o telespectador sobre outros temas, outros assuntos. Porque a gente pode escolher um tema específico também. Exato, para discutir, muito legal. Porque a gente percebe que você é um amante da área financeira. Né? Além de ser uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa. Obrigado mesmo pela sua presença. Opa, eu que agradeço. Agradeço a FIB e agradeço a você, cara, pelo convite. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. FIB, vem com tudo!